Amém, irmãos? Espero que todos estejam bem, em paz, tranquilos. Vamos orar pela palavra. Senhor, nós te agradecemos por mais um dia na tua casa. Te agradecemos pela oportunidade de aprendermos a tua santa palavra. Pedimos em nome de Jesus que o Senhor venha edificando tua igreja. Amém. Amém, irmãos? Vamos avançando pelo livro de Esther. Na verdade, como eu disse na última palavra, estamos chegando no auge do livro. No último capítulo, capítulo 7, de forma espetacular, acontece o segundo banquete que Esther oferece para o rei Assuero, seu marido. Ela convida também Amã, o primeiro-ministro, que é o grande adversário dos judeus, e nesse banquete, Amã é denunciado diante do rei. E o que acontece? Amã é sentenciado à morte, ele é executado na forca que ele tinha mandado construir para o padrasto e primo de Esther, Mordecai, ou Mardoqueu, e aí ele é colocado um capuz nele, e ele é enforcado, e todos os seus bens, o que acontece na lei dos medos e dos persas, todo condenado à morte, os bens deles iam para o rei. E o rei dá todos os bens de Amã, que era um homem extremamente rico, para Esther. E Esther apresenta Mardoqueu, seu padrasto, ao rei. E Mardoqueu é nomeado primeiro-ministro no lugar de Amã. Isso nós vemos logo na abertura do capítulo 8. Eu vou reler o texto. Livro de Esther, capítulo 8, versículo 1, diz assim: Naquele mesmo dia, deu o rei Assuero a rainha Esther a casa de Amã, inimigo dos judeus. E Mardoqueu veio perante o rei, porque Esther tinha declarado quem ele era. E tirou o rei o seu anel que tinha tomado de Amã, e o deu a Mardoqueu. E Esther encarregou Mardoqueu da casa de Amã. É muito interessante a maneira de Deus agir. Veja, misteriosos são seus caminhos. Muitas vezes nós não vemos a mão poderosa de Deus, até que ela vem e age de uma maneira até muitas vezes inesperada. Veja, o povo de Deus estava debaixo de sentença. Naquele dia de manhã, Amã tinha ido ao palácio para pedir o enforcamento de Mardoqueu. Na noite anterior, uma forca de 25 metros de altura tinha sido construída para Mardoqueu. 24 horas depois, Amã, o inimigo dos judeus, foi enforcado naquela forca. O anel foi tirado, o anel de poder foi tirado da mão de Amã e foi colocado em Mardoqueu. E como dizem as fábulas, e todos viveram felizes para sempre. Sim, não. Ainda havia um decreto da lei dos medos e dos persas, marcando o dia para a destruição do povo judeu. O que nós vemos aqui? Veja, Esther e Mardoqueu foram livrados. Eles estão debaixo do cuidado do rei. Do ponto de vista humano, eles não tinham que se preocupar com mais nada, porque ninguém ousaria tocar na rainha. Ninguém ousaria tocar no primeiro-ministro. Mas veja, tanto Mardoqueu como Esther eram um homem e uma mulher de Deus, com um encargo: fazer o bem do povo. Veja, nós, povo de Deus, cristãos, não podemos viver a nossa fé olhando para o nosso próprio umbigo. Nós somos inseridos num corpo, nós somos inseridos numa família. E a vida de um toca a vida do outro. Seja de maneira positiva ou de maneira negativa. Mas nós cristãos não somos uma ilha. Nós fazemos parte de um corpo, temos um propósito, que é cumprir o plano de Deus e glorificar a Deus nessa vida e pela eternidade. É muito importante você aprender com o exemplo de Esther. Por quê? Porque a nossa sociedade moderna,
é uma sociedade egoísta, que busca o prazer próprio. E se a pessoa puder livrar ela, está tudo bem. Cada um que cuide da sua vida, cada um que se vire com seus problemas, e tudo vai muito bem, obrigado. Mas essa não é a visão do povo de Deus. E a narrativa vai continuar. Versículo 3. Falou mais Ester perante o rei, e se lhe lançou aos seus pés, e chorou, e lhe suplicou que revogasse a maldade de Amã, o Agagita, e o intento que tinha projetado contra os judeus. E estendeu o rei para Ester o cetro de ouro. Então Ester se levantou e pôs-se em pé perante o rei. Olha que interessante, irmãos, Ester já tinha tido um monte de favores do rei. Tudo que Ester pediu para o rei deu, de bom grado. Só que sempre nós percebemos em Ester uma prática prudente, uma prática sábia, uma maneira de se portar. E novamente aqui ela cumpre um protocolo. Ela se prostra diante do rei para fazer mais um pedido, só que dessa vez ela se prostra de uma maneira extremamente emocionada. Você percebe que Ester está tocada no seu íntimo. Ester sabe a seriedade daquilo que está para acontecer com o seu povo. A gente percebe um encargo sincero de Ester em interceder pelo seu povo. A narrativa dá essa ênfase. E a gente percebe novamente Assuero estendendo o cetro para Ester. O que Assuero está querendo dizer? Eu vou te conceder o pedido que você quiser. E o que Ester queria? Livrar o seu povo. Porém, nem sempre as coisas correm como a gente espera. Quem é a pessoa mais importante de um país? É o seu principal governante. Mas na Pérsia, as coisas não funcionavam assim. Veja que interessante. Versículo 5. Palavras de Ester. E disse: se bem parecer ao rei, e se eu achei graça perante ele, e se esse negócio é reto diante do rei, e se eu lhe agrado aos seus olhos, escreva-se que se revoguem as cartas concebidas por Amã, filho de Amedata, o Agagita, as quais ele escreveu para aniquilar os judeus, que estão em todas as províncias do rei. Pois como poderei ver o mal que sobrevirá ao meu povo, e como poderei ver a destruição da minha parentela? Ester faz o seu pedido, que se revogue a lei. O decreto que Amã tinha dado, que tinha publicado nas 127 províncias, Ester faz o pedido. Rei, cancela, desfaz essa lei. O pedido de Ester é lícito. O pedido de Ester está extremamente correto. Porém, no Império Persa, não funcionava assim. Olha o que o próximo versículo vai dizer, versículo 7. Então, disse o rei Assuero, à rainha Ester, e ao judeu Mardoqueu: eis que dei a Ester a casa de Amã, e a ele penduraram numa forca, porquanto estender as mãos contra os judeus. Escrevei, pois, aos judeus, como parecer bem aos vossos olhos, em nome do rei, e selai-o com o anel do rei, porque o documento que se escreve em nome do rei, e que se sela com o anel do rei, não se pode revogar. Qual é o problema aqui? A lei dos medos e dos persas, uma vez publicada, não podia ser cancelada. Decretou, está feito. Esse era o grande problema. E nós vemos isso, inclusive, no livro do profeta Daniel. Quando Daniel foi jogado na cova dos leões, anos antes daqui, aproximadamente uns 80 anos antes, a lei que foi assinada também foi segundo a lei dos medos e persas, e o rei não teve como reverter. Era assim que as coisas funcionavam. Porém, o rei
dá uma estratégia para Esther e para Mardoqueu. Fala, vocês, ó, eu dei o anel, vocês têm a minha autoridade. O que vocês falarem está feito. Olha que interessante a credibilidade de Esther numa sociedade patriarcal. Nós temos que entender que não é um costume como hoje. Hoje, as mulheres têm altos cargos na sociedade. Mulheres governam países, mulheres governam grandes corporações. Mulheres são treinadas, capacitadas, executam bem as suas funções. Naquela época, não funcionava assim, era uma sociedade patriarcal. Os tempos bíblicos eram tempos patriarcais. E olha como valeu a pena a maneira de agir de Esther. Ela não tinha apenas o favor do seu esposo. Ela tinha o coração e a confiança do seu esposo. Veja, o rei Assuero não era alguém que conhecia Mardoqueu profundamente. Ele tinha boa referência de Mardoqueu? Tinha. Mardoqueu tinha sido usado para salvar sua vida. E foi elogiado e foi homenageado por isso. Mas pelo jeito da narrativa, é no crédito de Esther, por Mardoqueu ter sido seu padrasto, que ele é nomeado primeiro-ministro. E se o rei chegasse e falasse, ó, Mardoqueu mande cartas, ele estaria completamente certo, pelo hábito da época. Porém, o que a Bíblia está querendo nos dar ênfase é a importância, como Esther foi evidenciada, como ela foi um ponto fora da curva. Como é valiosa uma mulher sábia. Nossa geração não é marcada por mulheres sábias. Existe muita mulher tola, existe muita mulher que não sabe se portar, existe muita mulher que não tem sabedoria para falar, não tem postura. Na igreja existe mulher que não sabe se portar como mulher de Deus. Irmãs, o seu papel é buscar esse padrão aqui. Não basta apenas ser inteligente, não basta apenas ter estudo, não basta apenas ter conhecimento. Isso é uma parte. Conhecimento, inteligência, estudo é bom, mas o principal é ter sabedoria e postura de mulher de Deus, de mulher sábia, de mulher equilibrada, de mulher que sabe como falar, de mulher que inspira confiança. Em que os homens da igreja e os homens de fora olham de fora e falam, ali está uma mulher correta, ali está uma mulher sábia. Irmãos, ninguém é bobo. Quando uma mulher tola abre a boca, na segunda ou terceira frase você vê que é tola. Pode enganar até por um pouco mais de tempo, por mais habilidosa que seja. Na primeira crise, você vê que é tola. Se você quer um alvo, é buscar o alvo de mulheres bíblicas como Esther, mulheres bíblicas como a mulher de Provérbios 31. Esse é o padrão. Busque sabedoria, busque equilíbrio. Pastor, meu marido não confia em mim. Primeira análise que você tem que fazer, você se dá confiança? As suas posturas conquistam a confiança do seu marido, do seu chefe, dos seus parentes. Ah, pastor, é que eu sou muito nova. Olha, o que eu conheço de pessoa idosa tola. Idade não dá sabedoria a ninguém. Tem gente que fica mais idoso, fica pior ainda. Fica mais egoísta, acha que é dono da razão e acha que sabe tudo. Fica mais arrogante. O que muda pessoas é a unção de Deus, é a sabedoria e a graça de Deus agindo. Nós estamos vendo uma mulher no mundo patriarcal,
alcançando uma posição proeminente ao lado do primeiro-ministro. Sob a responsabilidade desses dois servos está o destino do povo de Deus. A Bíblia nos ensina que autoridade nenhuma é dada se não vier do Senhor. Quem colocou Esther nessa posição foi Deus, mas nós temos que entender o seguinte: ela criou um caminho através de atitudes prudentes e sábias, para que essa autoridade fosse construída. Irmãos, agora é para todos. A autoridade é construída através de uma vida consistente, através de uma vida de atitudes sábias, através de uma vida de bom senso. Não queira ter autoridade se você é tolo, se você não busca a sabedoria de Deus. Você nunca vai ter autoridade, na verdade você vai se tornar um ditador, que não tem autoridade real, mas por poder paralelo acaba exercendo ela. Mas quem é de Deus constrói uma posição de autoridade, como? Seguindo o exemplo de Esther e de Mardoqueu, vivendo as verdades da palavra de Deus. Amém? Vamos avançar mais um pouquinho. Versículo 9. Então foram chamados os escrivães do rei, naquele mesmo tempo, no terceiro mês, que é o mês de Sivan, aos 23 dias, e se escreveu conforme a tudo quanto ordenou Mardoqueu aos judeus, como também aos sátrapas, e aos governadores, e aos líderes das províncias, que se estendem da Índia até a Etiópia, 127 províncias, e cada província segundo o seu modo de escrever, e cada povo conforme a sua língua, como também aos judeus segundo o seu modo de escrever, e conforme a sua língua. E escreveu-se em nome do rei Assuero, e selando-as com o anel do rei, enviaram cartas pela mão dos correios a cavalo, que cavalgaram sobre guinetes, que eram das cavalariças do rei. Veja, o governo todo se organiza, todos os escribas são convocados, existe toda uma movimentação administrativa, está sendo feito um decreto aqui. A narrativa é igual à narrativa do capítulo 3. Se você pega os dois textos, o decreto de Amã, para a morte dos judeus, e o decreto de Mardoqueu e de Esther, para livrar os judeus, é a mesma estrutura de escrita. Isso aqui tem força de lei, isso aqui tem força legal. Deus só age na transparência, Deus só age na luz. Se você vai fazer algo, aquilo é ilícito, aquilo está fora da lei, Deus não compactua com aquilo. Está fora da lei de Deus, pior ainda. Você só é autorizado a desrespeitar uma lei humana se aquela lei for contrária à palavra de Deus. Se não, é seu papel como cidadão honrar e seguir as autoridades. É seu papel como cidadão fazer as coisas dentro da lei, com bom senso e sabedoria. É o que nós estamos vendo Mardoqueu e Esther fazer. Usando toda estrutura, outra coisa. Eles estão usando toda a estrutura do governo, já está tudo pronto. Percebe? Atitude prática. Vamos botar essa máquina toda para funcionar. A mesma máquina que foi usada para falar da nossa destruição, nós vamos usar agora para falar da bênção de Deus. Vou dar um exemplo. A Infernet. Concorda que a internet pode se tornar a Infernet? Mas concorda que várias pessoas estão sendo alcançadas pela palavra de Deus através da mesma internet? Temos que ter essa sabedoria.
Não é porque o ímpio usa que eu não posso usar. Entendeu? Isso é uma sabedoria, é uma estratégia. Amém? Vamos seguir mais um pouquinho, deixa eu tomar um gole de água aqui. Versículo 11. Olha que interessante. Nelas o rei concedia aos judeus que havia em cada cidade que se reunissem e se dispusessem para defenderem as suas vidas e para destruírem, matarem, aniquilarem todas as forças do povo e da província que viessem contra eles, crianças e mulheres, e que se saqueassem os seus bens, no mesmo dia, em todas as províncias do rei Assuero, no dia 13 do 12º mês, que é o mês de Adar. Olha que interessante. Veja, não podia fazer um decreto cancelando a lei, mas podia fazer um decreto contrário à lei. O que a lei que Amã promulgou falava? Olha, no dia 13, que se destrua todos os judeus. Qual foi o decreto? O decreto foi o seguinte, ó, os judeus se reúnam e lutem contra os agressores e matem, inclusive mulheres e crianças. Quem se levantar contra os judeus é para matar. Não somente isso, que saqueiem os bens dos agressores. É um decreto idêntico ao de Amã. Porém, esse decreto agora dá condição dos judeus responderem a essa injusta agressão. Sobre essa questão do decreto de morte na Bíblia, nós vamos falar mais à frente nas aplicações. Porque tem muitas pessoas que elas às vezes se confundem. Pastor, não está escrito na Bíblia não matarás? Está escrito na Bíblia não matarás? Está nos 10 mandamentos. Como que está escrito não matarás e a Bíblia está narrando uma lei mandando matar? Alguém esqueceu de alguma coisa? Irmãos, não matarás. Nos 10 mandamentos é não cometerás homicídio. Matar aqui é uma resposta proporcional a uma agressão injusta. É o princípio da legítima defesa, que permanece até hoje em todas as culturas. Todo ser humano tem o direito de usar todos os meios necessários para salvar a sua vida, inclusive o óbito. Esse é o ensinamento bíblico, porque Deus colocou em nós o princípio da preservação. Amém? Mas nós vamos falar mais disso. Versículo 13. E uma cópia da carta seria divulgada como decreto em todas as províncias e publicada entre todos os povos, para que os judeus estivessem preparados para aquele dia, para se vingarem dos seus inimigos. Os correios, sobre jinetes velozes, saíram apressadamente, impelidos pela palavra do rei, e essa ordem foi publicada na fortaleza de Suzã. Olha que interessante, irmãos. Mobilização geral. Necessidade de se preparar. Esse decreto aqui mostra que nós cristãos temos que levar uma vida tranquila, sossegada, porém prudente e preparada para o dia mau. Como que eu me preparo para o dia mau? Primeiramente, me preparo espiritualmente, com oração, com jejum, com leitura bíblica, com comunhão nos cultos. Eu me fortaleço espiritualmente. E quando o dia mau chegar, eu estou bem com Deus.
quando o meu coração doer, eu estou bem com Deus. Quando a crise assolar minha vida ou minha família, eu estou firme no Senhor. Segunda maneira de se preparar de maneira prática. Vou dar um exemplo. Governo de José, primeiro-ministro do Egito, sabia que vinha uma fome. Foi guardado 20% de toda a produção por 7 anos. José criou a caderneta de poupança, a previdência privada. E quando o dia mau chegou, estava preparado, de maneira prática. Preparado como? Nos moldes do rei Davi, que quando era general de Saul, todas as campanhas militares, ele se deslocava com toda a prudência e com toda a sabedoria. São vários os exemplos bíblicos de pessoas prudentes. E isso é uma coisa que o crente tem que carregar. Isso é uma coisa que nós não vemos na igreja moderna. O que eu mais vejo é crente sofrendo, porque não foi prudente, porque não vigiou. Tanto na área espiritual, como na área financeira, como na área pessoal e na área dos relacionamentos. Muito crente sofre porque se relaciona de maneira indevida com outras pessoas. E aí é traído, e aí acontecem problemas e a pessoa vai reclamar. Quem assistiu a tirinha que eu coloquei do Marcos Granconato hoje no grupo da igreja? Vocês entenderam o que ele estava falando ali? Percebe que é coisa séria? Quem não assistiu deveria. Entendeu? Porque vai nos ensinar o que nós devemos fazer com pessoas ímpias que se aproximam de nós. São 5 minutos ali do ensino de um homem de Deus que pode prevenir a destruição de pessoas que a gente ama. Porque simplesmente estão se relacionando com pessoas erradas, da maneira errada. Amém? Vamos seguir, versículo 15. Então Mardoqueu saiu da presença do rei com veste real, azul celeste e branca, como também com uma grande coroa de ouro, e com uma capa de linho fino e púrpura. E a cidade de Suzã exultou e se alegrou. Olha que interessante, irmãos. Olha o choque das cenas. Saiu o decreto de Amã, a morte dos judeus, capítulo 3. Como Mardoqueu saiu vestido, com pano de saco e cinza. Estão entendendo o que o escritor aqui está fazendo? O escritor está usando um artifício de linguagem, fazendo duas narrativas iguais. Numa narrativa é um decreto de morte, noutra narrativa é um decreto de vida. No decreto de morte, Mardoqueu sai vestido de pano de saco e cinza. No decreto de vida, ele sai com vestes reais, cheio de glória, vestido de púrpura, com uma coroa de ouro. Entendeu? E olha que interessante. No primeiro decreto, fala que o povo ficou perplexo, enquanto a mãe e o rei bebiam, enchiam a cara. O segundo decreto fala que o povo se alegrou. Porque, irmãos, veja, nós somos pecadores. Nós herdamos o pecado desde Adão. Todo ser humano que nasce nesse planeta é pecador. Por isso que nós precisamos de Cristo como Senhor e Salvador da nossa vida. Só através dele que nós podemos ser salvos. Porém, nós ainda carregamos parte da imagem e semelhança de Deus, que não foi corrompida. E o ser humano exulta com a justiça. Pode ver nos filmes, nas histórias. Nós gostamos daquilo que premia o bem e pune o mal. Quando você vai nas culturas que não conhecem uma página da Bíblia, você percebe dentro daquela cultura, dentro daquilo que eles têm como verdade,
que vai premiar a verdade e vai punir a mentira, lógico, segundo aquele povo. Então nós temos que entender, como diz Romanos 2, a lei do coração, a lei da consciência. Tanto é que os homens vão ser julgados e vão ser condenados pela lei do coração, porque eles têm que transgredir a lei de Deus no seu coração para pecar. E estão sem Cristo, vão ser condenados. Entenderam? O povo exultou de alegria. Isso é uma marca. Todo mundo gosta de história que acaba bem. Em geral, todo mundo fica feliz, com finais felizes, pô. Isso é que é legal. Em geral, você fica feliz quando alguém se dá bem. Quando alguém tem uma conquista, quando alguém é curado, quando alguém é abençoado, quando alguém conquista um bem. Se você não fica feliz com o sucesso dos outros, pode ser que você está doente emocionalmente. O que é pior, pode ser que você está em pecado. Porque você está praticando o pecado da cobiça. E da inveja, porque você não quer que o outro vá bem e ainda quer o que o outro teve. Amém? E para encerrar, versículo 16. E para os judeus houve luz, e alegria, e gozo, e honra, também em toda a província e em toda a cidade, aonde chegava a palavra do rei, e a sua ordem. Havia entre os judeus alegria e gozo, banquetes em dias de folguedo, e muitos dos povos da terra se fizeram judeus, porque o temor dos judeus tinha caído sobre eles. Irmãos, olha que interessante. Sempre que existe uma notícia boa, é papel nosso nos alegrarmos. O povo aqui se alegrou antes da bênção acontecer. 9 meses antes do dia do decreto, o povo já começou a fazer festa, porque viu que eles iam ter condição de se defender. E o agir de Deus foi tal que a Bíblia mostra que houveram conversões. Se tornaram judeus. Olha que interessante. Se tornar judeu aqui não é dar uma chance para Jesus, que nem falam hoje. Essa patetice que se ensina em algumas igrejas. Dar uma chance para Jesus, irmãos, é patetice. Para não usar a palavra mais dura. Porque quem deu uma chance para a gente foi Jesus. Entendeu? Irmão, se tornar judeu, o camarada tinha que passar pelo ritual da circuncisão, onde a ponta da pele do prepúcio do seu órgão genital tinha que ser cortada. Não tinha anestesia. Eram homens adultos. Percebe o mover? Uma coisa doida para aquela cultura. Não, virar judeu eu viro, mas mexer no meu genital, não. Tá louco? Os irmãos estão entendendo? Só que quando Deus vem, veja, a circuncisão é um sinal na carne, para a antiga aliança. Hoje Deus faz uma circuncisão no coração. E para a pessoa ser salva, tem que ser tirado o coração de pedra e ser colocado o coração de carne. Ela tem que nascer de novo. Em consequência disso, ela se arrepende dos seus pecados, passa a amar a Deus e se entrega a Jesus de todo o coração. Pastor, eu não consigo me entregar a Jesus de todo o meu coração. Irmão, seu coração é incircunciso. Provavelmente você nunca nasceu de novo. Não é filho de Deus e não tem a vida eterna. Vida eterna é só para aquele que crê. É só para aquele que nasceu de Deus. E nós sabemos se a gente está servindo a Deus de verdade ou não. Nós sabemos se o nosso cristianismo é verdadeiro ou é uma mentira. Porque o Espírito Santo que habita dentro do salvo mostra o tipo de vida que nós temos vivido.
Mas a questão aqui é que Deus não apenas está livrando o seu povo, Deus está trazendo um avivamento na história, na própria história bíblica. Nós vemos moveres de Deus trazendo salvação. Esse aqui só é um exemplo prático, registrado na história, do que nós vemos Deus fazer desde os dias de Adão, Eva e Sete, até os dias de hoje, até os dias finais no futuro. Deus tem um povo, Deus tem um remanescente, e Ele vai buscar esse povo para salvar, para transformar eles em seus filhos, e para que eles o glorifiquem pela eternidade. Amém? Amém. Vamos a algumas aplicações. Veja, irmãos, a questão do decreto de legítima defesa. Irmãos, deixa de ter uma visão infantil da vida. Imaginem se soldados cristãos, por exemplo, Estados Unidos na Segunda Guerra, Estados Unidos e Inglaterra eram as duas maiores nações cristãs da Terra. Evangélico. Imagina se os soldados que foram para a Segunda Guerra lutar contra a opressão nazista falassem: olha, eu não posso matar, porque na Bíblia está escrito, não matarás. Como é que seria o nosso destino? Ó, a maioria aqui, tudo cabelo preto. Cabelo preto não é modelo ariano, já é virar tudo escravo de Hitler. Eu e o irmão João de cabelinho branco, rapaz, que escapava. Irmã Luísa, mais ou menos, que é meio loirinha. Irmã Sabrina também. A irmã Paula, coitada, ia, cabelinho preto e ia embora. Muito crente, é infantil. Crentemente, irmãos? Não. Mas se nós estivermos aqui na porta do culto, 2 traficantes saírem brigando na rua, um dos traficantes é baleado e entra correndo aqui no quintal, você vai mandar ele se esconder, correto? E aí o outro traficante vem atrás e pergunta: você viu ele? O que você vai responder? Em nome de Jesus, eu sou crente, eu não minto, o diabo é pai da mentira, ele entrou ali. É isso que você vai fazer? Não, você vai fazer que nem o rei Davi fez, quando teve sua vida ameaçada de morte na corte do rei Aquis. O rei Davi mentiu, se fez passar por louco e livrou a sua vida. Existem princípios. Eu não estou autorizando você a mentir, mas estou dizendo que o princípio de preservação da vida é superior a outros princípios da vida, inclusive levando ao ato de um crente, de um cristão, do povo de Deus, em legítima defesa, ter que chegar até o óbito. Como tem acontecido em toda a história humana. Veja, o povo judeu estava mexendo com alguém? O povo judeu fez alguma maldade para alguém? O povo judeu estava agredindo alguém? Não, eles estavam sofrendo uma injusta agressão. O que eles fizeram? Estavam respondendo. Mas, pastor, tem que chegar ao ponto de matar. Muitas vezes você tem que eliminar o mal pela raiz. E nós temos vários exemplos bíblicos disso. Entendeu? Lógico, nós não podemos confundir o cristão ser pacificador. Não quer dizer que o cristão é um pacifista. O pacifista não toca em armas. Vamos supor que entre um maluco aqui na igreja agora e fala que vai matar todo mundo. Se você tiver a condição de riscar ele do mapa, você vai falar: eu sou crente, eu não mato?
Ou você vai mandar ele para a eternidade mais cedo? Eu vou falar o que eu vou fazer de tudo para mandar ele para a eternidade mais cedo e com o mínimo esforço. Na maior boa. E ainda depois vou orar pela família dele. Senhor, salva a família dele, porque olha, isso aqui é tranqueira, vai para o inferno. Senão não estava nem aqui, percebe? Temos que ter esse equilíbrio, temos que ter essa sabedoria. Você não pode olhar de maneira infantil. Já vi crente falar cada absurdo por causa de textos assim. Entendeu? Tanto a pena de morte como a legítima defesa são princípios bíblicos. Vem da Bíblia. Quem criou a pena de morte foi Deus. Justa, equilibrada, sensata, ordem de Deus. Ah, mas não está sendo feito de maneira justa. Não é o que a Bíblia fala. Aí você tem que ser contra. Nós temos que preservar a justiça. Amém? Que mais que a gente vê aqui? Olha que interessante. No decreto, tem uma passagem aqui, eu vou reler. Olha que interessante. Versículo 11. Olha que interessante. Vou reler o 11. Nelas o rei concedia aos judeus que havia em cada cidade que se reunissem e se dispusessem para defender as suas vidas e para destruírem, matarem e aniquilarem todas as forças do povo e da província que viessem contra eles, vírgula, crianças e mulheres, e se saqueassem os seus bens. Olha que interessante, irmãos. Criança pode fazer mal para um adulto? Normalmente uma mulher vai ter facilidade em fazer mal para um homem forte? Irmãos, esse decreto foi escrito de maneira inteligente, a desencorajar os inimigos. O que o decreto está falando? Olha, se vocês se levantarem contra o povo de Deus, vocês não apenas vão morrer, mas a sua vida vai ser destruída, porque sua mulher, seus filhos e os seus bens, sua mulher vai para a sepultura, seus filhos vão para a sepultura, e você vai perder todos os bens da sua família, para sempre. Então pensa bem. Percebe a inteligência do decreto? Irmãos, vou falar uma coisa para você. Nós somos mansos, nós somos pessoas de bem, mas você não é trouxa. Tem crente que tem um comportamento, que eu costumo dizer, um comportamento delicodoce, que é a mistura de delicado com doce. Parece uma bailarina falando. Parece uma flor. Entendeu? E as pessoas falam, esse cara aí é um mané, esse cara aí é um otário. Irmãos, o rei Davi, a Bíblia fala que ele era sisudo em palavras. O que é sisudo em palavras? O rei Davi era firme. Salomão era um menino. Quando Salomão abria a boca, ele botava medo, ele botava respeito. Não fique dando uma de bobo. Quando Jesus abriu a boca, João Batista abria a boca, eles davam nos dentes. Não tinha meia palavra. Jesus era firme e era extremamente amoroso. Mas é um tipo de amor que apenas a unção do Espírito Santo pode dar. Ao mesmo tempo, é uma pessoa amável, é uma pessoa amorosa, é uma pessoa justa, mas é firme. As pessoas, quando chegam do seu lado, elas pensam para falar? Elas pensam no comportamento? Ou acham que está tudo bem, aquele desrespeito? Tem gente que se você ficar mostrando os dentes, se você ficar rindo muito, você vai quebrar a cara. Tem gente que não merece ficar vendo seus dentes. Tem gente que é na cara séria. Entendeu? Eu lembro de um
um homem de Deus, foi meu pastor, pastor Miguel Piper. E eu lembro da atitude dele com a sua esposa. Com a esposa dele, ele era uma delicadeza. Ele era um homem grande, né? Americano. Com a pastora Terry. Quando ele falava com a turma, ele falava assim. Um homem forte, personalidade forte, um homem de Deus. Aí ele virava para a pastora Terry e mudava completamente o semblante. Quando ele ia fazer um aconselhamento, tinha que falar firme, mas quando ele tinha que ser amável, ele mudava o semblante. Esse é o equilíbrio que nós vemos em Jesus. Algumas narrativas do apóstolo Paulo, você percebe que ele tinha esse equilíbrio. Mas você tem que ter sabedoria. Não fique mostrando os dentes para todo mundo. Tem gente que se você mostrar os dentes, ele vai tentar se aproveitar de você. E vai achar que você é trouxa. E você não é trouxa. Você foi levantado por Deus para servir a Deus, para ser uma pessoa correta, uma pessoa completa. Uma pessoa que sabe como se portar com todos os tipos de pessoa. Sabe se portar em todos os tipos de situação. E dessa maneira não sofrer o dano. Dessa maneira, fazer o seu papel de maneira correta. Ao mesmo tempo que você está sendo usado por Deus para salvar a vida do povo, como é o caso aqui. Você também está sendo usado por Deus. Ó, não vem não, que você vai se quebrar. Entendeu? Ó, eu não procuro nada com ninguém, mas se vier para me bater, eu já pro cara, ó, cara, você não vem. Porque eu não vou deixar você me bater. Entendeu? E se vier, eu vou caprichar. Para dar-lhe um cola-brinco bem dado, para não vir para a segunda. Entendeu? Ah, pastor, mas Jesus não mandou dar outra face? Irmãos, acorda, é um exemplo. Tapa no rosto é ofensa lá. É um símbolo na cultura judaica. O que Jesus está falando quando te ofender é numa discussão, numa situação. Agora, a própria Bíblia nos orienta a nos proteger. Entendeu? A pergunta é, quando as pessoas se aproximam de você, ela vê alguém firme com Deus, com a força de Deus, ou, desculpe o peso da palavra, vê um bobão. E está pronta para trazer prejuízo para a sua vida, para abusar de você, para tirar proveito da sua boa vontade. Temos que buscar o equilíbrio entre ser homens e mulheres de Deus, cheios do Espírito Santo, de graça, de amor e santidade. E com aquele que não presta, você põe a mão no peito e fala, ó, parou aí, aqui não. Que o Senhor venha nos dando esse equilíbrio, essa sabedoria e essa graça para agir. E que mesmo sendo assim firmes, nós possamos ser luz do mundo e sal da terra. Amém? Vamos orar? Glória a Deus.